Agora sim, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Iniciando então o nosso comentário de fechamento nesta terça-feira, dia 22 de dezembro. Aqui com vocês, Vlad, Fábio Figueiredo, trazendo as atualizações e os movimentos que o mercado apresentou então no dia de hoje. Quem acompanha ao vivo sabe que pode interagir comigo no chat que fica logo abaixo. E quem acompanha a gravação pode enviar suas perguntas através do YouTube ou através do nosso site, entrando no nosso fórum. Ok? Então, vamos colocar o gráfico do nosso Ibovespa e iniciarmos os trabalhos. Estamos no ar. Se o pessoal puder me dar um feedback de como está a transmissão, a gente está inaugurando aqui alguns equipamentos novos. Aparentemente no ar. Se o pessoal puder me dar um feedback de como está a transmissão, o áudio está um pouco ruim, né? A gente... Áudio. Pra mim o áudio está bem ruim. Será que é isso mesmo? Vamos lá. Apenas o áudio poderia estar um pouquinho mais alto, o pessoal diz. Deixa eu achar aqui. Agora eu acho que eu encontrei o áudio adequado. Só um momento. Aparentemente agora tá tudo ok. Eu estava com o áudio da câmera. Legal. Então, temos aí o Ibovespa subindo nessa terça-feira. Perfeito, eu estava com o áudio da câmera, era por isso. Então, agora 100%. Agora 100%. Legal. Perfeito. Então tá aí. Ibovespa subindo 0,70, dentro de tendência de baixa, não é novidade para ninguém, né? Por enquanto ainda estamos no menor fechamento dos últimos 5, 6 anos, né? Desde 2009, que a gente não fechava tão abaixo, né? Tão baixo assim. O mercado mostra toda a sua fraqueza, perdeu suporte no final da semana passada, consolidou ontem e agora sugere algum tipo de retorno à média. Essa zona entre 44 e 444 mil pontos é a zona de resistência caso o mercado venha a superar a máxima de hoje, né? Nada que altere a tendência que é de baixa. A continuidade do movimento negativo se dá com os preços passando para baixo da mínima de agosto, embora esse não é nenhum suporte relevante, né? Só uma mínima, só uma alfinetada que o mercado deu naquela condição. Fica bem fácil da gente observar o mercado perdendo e limpando na realidade esse gráfico se a gente coloca então somente os fechamentos, né? O gráfico de linha. Então tá aí o nosso Ibov bastante fraco, sugerindo algum tipo de descanso, mas nada que altere a tendência. No intraday tivemos o INGE16, o índice futuro, abrindo em gap de alta, formando aí o que nós chamamos de primeiro movimento. Tivemos uma compra acionada às 10h30, o mercado acabou gerando a segunda posição, né? A segunda posição que foi feita aqui ao meio-dia e 45, o stop estava abaixo da linha d'água. Após a segunda entrada se passaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. A partir então desse candle aqui, a tentativa não foi mais sair no lucro, mas sim sair no 0 a 0. Como tínhamos feito uma posição aqui e a segunda posição aqui, o 0 a 0 estava então localizado em 44,465. Esse trade foi encerrado aqui, né, no preço médio de entrada. Mercado com um movimento bem lateral, típico desses períodos festivos aí de fim de ano. O dólar, muito bem, o dólar em queda, né, sugere algum tipo de movimento lateral, né. O dólar até que não diminuiu tanto o volume quanto a maior parte das ações. A tendência é de alta, rompeu na sexta-feira passada a congestão, que trabalhava desde o começo de outubro, abriu espaço para buscar 4.900
225 pontos. A expectativa é que o mercado caminhe para lá aí nas próximas semanas. WDOF 16, o mini dólar vigente, né, que vence por sinal na próxima quarta-feira. Abriu em gap de baixa, acabou rompendo a linha da água. Esse rompimento da linha da água, após 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, após 10 candles, não gerou stop no tempo. Por quê? Porque o 10º candle foi um candle comprador, né, na zona planejada de segunda posição. Então aqui acabou gerando a segunda entrada, né, tanto no índice quanto no dólar. A única diferença é que no dólar não deu saída, né, porque em relação à segunda posição foram 5 candles, né? Vamos ver. Quer dizer, está fechando agora o pregão, né? Então vai ser encerrar no prejuízo, um pequeno prejuízo, porque em relação ao preço médio, né, a saída foi então abaixo desse ponto, né? Então prejuízo na primeira posição, pequeno lucro na segunda que não salvou o trade. Tá? Então tá aí o movimento do dólar no dia, um movimento mais lateral, errático e complexo ser operado. Tá? Commodities, avaliamos o milho. Milho operando em alta, quem trabalha com média móvel de 9 segue comprado, a expectativa é de continuidade do movimento, embora temos resistências logo acima, né, 37,20 e depois 37,50. O boi, já podemos avaliar o próximo contrato, BGI F16, já é o 6º dia de alta, né, não foi fácil pegar essa compra, como eu já citei, porque nesse dia aqui que a média virou para cima, os preços desse contrato, né, esse contrato na ocasião não era o contrato mais líquido, e no BGIZ a média não tinha virado naquele dia, né? Então não foi tão fácil montar a posição aqui no boi, né? Se o Dino estivesse muito atento. A expectativa é positiva, né? Houve um pivô de alta, a média móvel de 21 está virando para cima e o boi passa por um processo de mudança de tendência. Não há nenhuma posição oficial em aberto. A gente pode rapidamente comentar os destaques. Tá? Então coloca aí o movimento da Vale. Vale do Rio Doce subindo aí 3%, após a queda mais abrupta aí do dia de ontem. Né? Recuperação, nada que reverta a tendência ainda é de baixa, né? Todas as médias apontam para baixo, embora no semanal a expectativa seja de algum retorno à média, né? O mercado nem tocou a média móvel de 9 ainda. Tá? Na semana retrasada a gente teve um candle fechando fora da banda, semana passada o mercado confirmou aquele candle e a partir de então a expectativa era de retorno a alguma média, pelo menos a mais curta. Isso ainda não aconteceu. Tá? No diário, os zigue-zagues não são mais descendentes, tivemos um mini zigue-zague ascendente, porém o viés completamente baixista traduzido já, como eu disse, pela posição das médias. A Petrobras hoje até que mostrou alguma força, né? Petro 4 subindo aí mais de 2%, testando aí o que seria a linha de referência de um canal de baixa, né? Vou tentar enquadrar um pouquinho melhor aqui os preços. Aí, né? Então tá aí o canal de baixa da Petrobras. Vai deixando hoje um candle branco. Se tiver máxima superada, a gente deve ver os preços irem em busca da média móvel de 9. Essa seria a expectativa. Klabin, um destaque positivo, sentindo LTA do canal de alta como suporte, sentindo também os fundos aqui de outubro e do comecinho de novembro. Okay. Embora no diário já exista um zigue-zague descendente, a média móvel de 21 esteja virada para baixo, ou seja, já existe uma tendência fraca de baixa, os preços sugerem alguma recuperação. O IBR subindo 16%, o papel cotado num baixo valor nominal, de alta volatilidade, né? Então esse tipo de movimento não é tão bizarro quanto parece. Os preços vão indo em busca do último fundo, que fica ali na faixa dos R$ 2,30. Ali nós temos o topo, um topinho de novembro e também o fundo do mês de setembro, que é a resistência mais próxima. Gol 4, destaque negativo do dia, caindo aí mais de 11%. Né? Tivemos a Gol apanhando muito aí no ano de 2015, né? Caindo em mais de 85%. No diário, o mercado alguns dias atrás acionou um triângulo descendente, e esse triângulo descendente tem alvo em
2,35 para ser mais exato. E é para lá que o mercado vai. Essa barra, sim, é verdade, lembra uma barra de exaustão, barra grande depois de vários e vários dias de queda, volume forte, mas muito cuidado, né? Muito cuidado. O papel que está na mínima histórica, ainda longe da sua linha de referência. Só um minutinho, pessoal. Feito. Que mais? Além de Gol Light, também vai perdendo o fundinho anterior, abaixo de 9, né? Se recuperou aí no finalzinho do pregão. Mínima histórica, expectativa, continuidade do movimento. Perceba que o papel vai se livrando aqui no semanal, fica mais fácil de ver, né? Da mínima lá de 2003. Também acionando aí um triângulo descendente, a gente pode projetar esse triângulo e mensurar o próximo objetivo do papel. 2,10, o papel está 9 agora. Então, aí no abismo, a Light. E para fechar, Ecor, que no diário também vai perdendo uma zona de suporte, ou testando aqui na melhor das hipóteses, né? Embora, querendo ou não, está fechando abaixo do fundo. Se a gente afasta esse gráfico, é a mínima histórica também. Expectativa de continuidade do movimento. Tinha uma espécie de triângulo descendente. A gente pode traçar os seus objetivos. Olha lá onde é que está o alvo. 3,85. Então tá aí. Tá? Só comentar em relação aos bancos. Tiveram um movimento tímido hoje. Tanto Itaú, quanto Bradesco, quanto Banco do Brasil. Me chama a atenção Bradesco, né, que encontrou a zona de suporte lá dos 19, que é a mínima de 2006, mínima de 2009. Lembrando que esse aqui é o gráfico não ajustado, né, o gráfico que não leva em consideração nenhum tipo de provento. No melhor dos cenários, até dá para fazer a leitura de um retângulo aí de longo prazo, né? Um gráfico mensal fica mais fácil de ver. Embora para aceitar e trabalhar uma compra aqui, pelo menos do ponto de vista grafista, o ideal seria um candle branco, testando esse ponto. Tá? Aí seria uma compra bem fácil de ser trabalhada. Legal, vamos dar uma olhadinha nas perguntas do pessoal e começar a interação, sabendo, né, que a gente está em um período de festas, né, essa semana e também a próxima ainda mais, né, o volume costuma diminuir, então a gente sabe que a interação é menor, a liquidez de fato volta na primeira semana de janeiro. Começo aqui respondendo uma questão operacional do Rodrigo, né? Ele pede o seguinte: Vlad, como é que você faz para projetar, para descobrir o volume projetado do dia, para decidir se vale ou não operar day trade? Bom, esse é um filtro, né, que eu costumo utilizar, buscar prestar atenção naquele pregão do ponto de vista de intraday se eu tenho um dia de forte volume projetado. E como é que a gente faz para identificar isso? Bom, a maneira mais fácil, Rodrigo, é ir no nosso site e baixar a planilha número 2. É só ter cadastro no site, que é a central de planilha que está aberta. A planilha que é acompanhamento de mercado LS. Né? E aqui ela mostra os maiores volumes projetados para o dia. E como é que é o volume projetado? Como é que é o cálculo do volume projetado? É muito simples. Tá? Para eu descobrir o volume projetado, eu preciso, imagine a primeira hora de pregão do dia. Tá? Agora o pregão começa às 10 da manhã e ele está indo até às 18 horas. Isso vai até o dia 21 de março, se eu não me engano. Tá? Usualmente o pregão ele tem 7 horas, agora passou a ter 8. Então o cálculo do volume projetado muda, ele muda um pouco. Então imagine que na primeira hora de negócios, imaginar aqui a Vale do Rio Doce, apresentou uma média de, apresentou um volume de 20 milhões, ok? 20 milhões de reais às 11 horas da manhã. Qual que é o volume projetado para o dia? Bom, o volume projetado é nada mais nada menos que uma regrinha de 3. Tá? Então, se em uma hora nós tivemos 20 milhões, em 8 horas de pregão nós tendemos a ter quantos milhões de volume? Nesse caso é fácil, né? 20 vezes 8, então seria 160 milhões o volume projetado. Então o volume projetado nada mais é do que
uma regrinha de 3. Né? Alguns amigos meus chamavam essa técnica do volumator. O pessoal que acompanha aqui das antigas conhece esse termo. Né? Então a gente chamava isso de volumator e cuidando dos papéis no começo do pregão que tinham um volume muito acima da média. Tá? Então nada mais nada menos é do que fazer uma regrinha de 3 em relação ao tempo que falta para o encerramento do pregão. O Gonça, né? Não sei. Pode comentar se vale uma entrada em CSMG3. Hoje fez um martelo. Então vamos dar uma olhadinha aqui na Copasa, CSMG3. Concordo contigo, existe sim um martelo, né? Sombra inferior, corpo pequeno. Se eu olhar somente o candle, eu fico com vontade de comprar. A grande questão é a seguinte, que esse candle, Gonça, não acontece dentro de uma tendência de alta. Nós temos zigue-zagues descendentes, nós temos a média móvel de 21 virada para baixo. Né? Então, não é mais uma tendência de alta. E também não é um cenário em que eu tenho os preços distantes da média móvel de 21 em relação à volatilidade. Então, não é um cenário apropriado para se buscar compra de retorno à média. Então, entendo que é um candle comprador que chama a atenção de muita gente, mas não está alinhado com a nossa abordagem. Tá? Não toca nenhum suporte importante, né? Nenhum suporte muito importante. Perceba, se eu quero forçar um pouquinho a barra aqui, eu estou forçando a barra, tá? Mas não é errado, tá? Porque não existe errado nem certo. Mas eu poderia chamar isso aqui de ombro, cabeça, ombro. Tá? Ombro, cabeça, ombro, que estaria revertendo essa tendência de alta aqui. Então está perfeitamente alinhado com a teoria. Alvo foi acionado ontem, né? Mas a cabeça projetada a partir do rompimento. Então, alvo lá em 10,50. Se a gente traça uma retração de toda essa perna de alta, veja bem, ali em 10,50 eu acredito que deve bater a retração de 61. Quer ver? Não, a retração de 61 está batendo em 11,20. Está um pouquinho distante do que eu imaginei. Mas está ali na faixa, né? Está bem próximo à retração de 61. O Neto colocou o seguinte, Vlad, vale lembrar aos amigos que essa regra de 3 para o volume projetado tem sérias limitações. O pregão tem volume forte no início e no final, que prejudica a estimativa. É verdade. É a crítica que existe por trás de estimar o volume através disso. Né? Mas papéis que têm volume forte no início de pregão tendem a se afastar bastante da abertura. E para o day trader é um cenário apropriado para buscar operações, né? Quando eu tenho um largo range de oportunidade, né? É quando os preços se afastam em demasia da abertura. E se eu tenho um grande volume, um grande interesse do mercado naquele papel no início de pregão, né? Grandes chances de que, no mínimo, na primeira parte do pregão, aquele mercado tende a fazer um grande movimento, ou um movimento operável. Tá? Tanto que o volume projetado ele vai se ajustando. Né? O próprio Profit Chart ele utiliza essa mesma regra. Né? Se eu olhar no começo do pregão, ele vai aparecer aqui em cinza o volume projetado para o dia. Para eu visualizar no Profit é só vir aqui, ó. Clicar no volume, melhor dizendo. Clica com o botão direito no volume financeiro, vem em parâmetros e coloca aqui, ó, mostrar volume projetado. Tá? Então o próprio Profit Chart usa essa mesma técnica. Tá? O Ricardo coloca, boa tarde Vlad, pecar tem chance de voltar para as médias observando o candle de reversão e o fechou fora, fechou dentro? Ricardo, independente de ter candle reversão ou não, ou independente do sinal que tem, a chance sempre tem. Né? A gente nunca pode isolar um sinal e dizer que aquilo é impossível de acontecer. Tudo pode acontecer no mercado, sempre. Tá? E em relação ao sinal de hoje, tá? É um candle que fecha dentro da banda depois dos preços ter fechado fora, em que nós temos um indicador aqui de volatilidade acima do filtro de 30%, né? Então os preços estão afastados da média, mais do que 30% em função da média da volatilidade. Tá? Então se esse candle estivesse fora da banda, se enquadraria no cenário de retorno à média do método Leandro. Como não está fora da banda, acaba entrando numa outra caixa, que seria os trades de retorno à média por fechou fora, fechou dentro.
Então é válido, daria para pensar numa estratégia nesse sentido. Propósito, agora em janeiro a gente vai fazer um hangout gratuito para explicar em detalhes como é que funciona esse novo indicador que a gente plotou e está disponível no Profit Chart. Tá? O Albuca coloca o seguinte: Vlad, dá uma olhada nessa contagem de Elliott, fiz no dólar futuro, estamos numa onda 3 de uma onda 5 de longo prazo, objetivo na casa dos 4.800 pontos. Vamos dar uma olhada. Então, a figura, o gráfico aqui do Albuca é esse, né? Quem quiser mandar o seu gráfico ali nos comentários pode fazer isso. Então ele começa a contagem em janeiro de 2015, né? Então aqui é a onda 1, a onda 2, tá? Aqui é a onda 3, a onda 4 e a onda 5. Perfeito. Mas eu sou um pouco adverso. Na minha visão, essa contagem está um pouquinho confusa, tá? Porque ela não bate exatamente com as regras de Elliott. A onda 2, ela costuma ter 3 ondas de correção, né? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então já não está respeitando exatamente a regra, né? A onda 3, ela é uma onda de impulso, tá? Tanto a onda 3 quanto a onda 1. E elas têm aqui 3 ondas de impulso, ó. Concorda comigo? Então não está perfeita essa contagem. Não estou dizendo que a tua contagem está errada, estou dizendo que eu ficaria desconfortável de aceitar essa contagem, né? A própria onda 4 ela também tem 5 ondas para baixo. Como ela é uma onda corretiva, deveria ter 3 ondas, né? Não posso descartar. Não dá para descartar. Se a gente coloca aqui o gráfico do dólar, ó, então aqui botar um gráfico de longo prazo, tá? Aqui está o gráfico mensal. Então, botar um gráfico semanal. Tá? Então, pegando esse movimento que começou lá em 2001, né? Aqui onda 1. Ó. A, B, C, onda 2. E agora que começa o problema, né? Onde é que acaba a onda 3? A onda 3 está em curso. Será que a onda 3 está em curso? Então, uma técnica interessante para a gente utilizar é a seguinte: colocar o FR de 14 e ver aonde que foi a máxima aí do IFR. O fim da onda 3 tende a ser no topo do IFR de 14. Então, por enquanto, estaria aqui o fim da onda 3. Aqui. Agora vamos voltar lá para o prazo menor e vamos ver se faz sentido. Então, 1, ABC 2. Aqui estaria a onda 3. 1, 2, 3, 4, 5. Não está tão fácil de ver aqui as ramificações, né? As subondas, melhor dizendo. Não está tão simples de ver, não. A onda 4 aqui até que faz algum sentido, né? Em formato triangular. Enquanto a onda 2... as duas tiveram o mesmo formato. Não teve o princípio da alternância aqui, mas tudo bem. Então, se eu tivesse que apostar num cenário, o dólar estaria na onda 5. Na 5 dá 5, né? Olha aí. Então, aqui é onda 4. 1, 2, 3. Opa. 3, 4. E agora quem estaria em curso seria onda 5. Tá? A princípio, eu trabalharia com essa hipótese que não está muito diferente da tua, né? Não está muito diferente da tua. Vamos mensurar aqui 1618 da onda 1. 168 da onda 1 dá o alvo lá em 4,46. Então aqui que estaria o alvo do dólar, ó. 4,46. Para fechar a onda 5 dá 5. Aí nós finalizaríamos tanto esse ciclo aqui, quanto todo esse 1, 2, 3, 4, 5, né?
Ô, droga. Aqui. 1, 2, 3, 4. E quem está em curso seria onda 5. O que eu faço depois disso? Eu salvo o gráfico, né? Então vamos salvar esse gráfico aqui e vamos olhar lá em março, ver se fez algum sentido essa contagem. Então, Elliott. Afinal de contas, a gente só sabe depois que as ondas ficam finalizadas, né? Se a contagem estava correta ou não. Ok? Marcelo Lira diz o seguinte: Vlad, Gafisa está formando um O cabeção invertido no gráfico diário, dentro de contagem de ondas para você. Gostei que ele botou para você em ondas de. Entre aspas. Boa, Marcelo. Teríamos completado uma onda 5 no semanal, esse pivô de alta seria uma onda? Seria uma onda? Pergunto, pois o setor de construção para 2016 promete alta, o que acho? Bom, eu não li nada ainda sobre os setores, tá? Eu tô me atualizando em relação às expectativas dos economistas em geral sobre a economia para 2016. Está todo mundo muito pessimista, tá? Inclusive fiquem atentos aí, no comecinho do ano a gente vai fazer um evento sobre 2016, vai ser bem legal. A gente pensa em fazer um evento presencial, vai ser bem legal, bem interessante, tá? Mas eu não li ainda sobre os setores, Marcelo. Eu vou fazer isso semana que vem. Eu vou ficar aí, já tirei minhas férias. Não odeio sair no final do ano, muito caos no litoral e tudo mais. Então eu faço o movimento oposto das pessoas. Eu vou trabalhar, normal. Tá? Aí eu vou ler sobre o setor. Então eu não sei qual que são as perspectivas para o setor de construção no que vem. Se a gente olha o IMOB, que é o índice do setor imobiliário, o cenário está bem desgracento, né? O mercado está em tendência de baixa forte. Né? Não vejo nenhum cenário mais limpo aqui para se acreditar em alta, pelo menos não no momento. Em relação à Gafisa, né? Ele questiona se a gente vê um ombro cabeça-ombro invertido. Ah, tô vendo o teu ombro cabeça-ombro invertido. Você está chamando isso aqui de ombro? Isso aqui de ombro, isso aqui de cabeça e isso aqui de ombro? É válido, né? Até porque, olha só, 1, 2, já tinha até traçado essa contagem, né? 2, 3, 4, e quem está em curso aqui é onda 5 em formato de cunha, em formato de afunilamento. É um ombro cabeça de reversão, sim, que seria acionado acima de 275. Gestola coloca se existe a possibilidade de algum tipo de long e short de fibra contra o dólar. Boa pergunta. Boa pergunta, Gestola. Vamos ver se faz sentido buscar long e short aí ou não. Deixa eu abrir aqui minha planilha de long e short. Ela está carregando, ela é bem pesada, né? Enquanto ela carrega, eu já vou respondendo em outra pergunta. Poderia mostrar a simetria do dólar de longo prazo? Olha só. Então, o dólar por longo prazo, a gente coloca aqui o dólar. O correto, né, é olhar o gráfico do Petax, dólar Petax. Tá? Esse seria o correto. E olha onde é que está o Petax. Vocês viram isso? Então a minha simetria para o dólar é essa, de longo prazo. Eu sei que isso aqui chega a ser uma ofensa para quem trabalha com perspectivas econômicas e tudo mais. Está todo mundo esperando alta para o ano que vem para o dólar. E eu vou lá e mostro esse gráfico aqui de simetria que joga o dólar lá para 1,55. Mas no momento que eu tenho é isso. Tá? Isso aqui é o dólar Petax. Né? Será que faz sentido esse retângulo aí? Resistência em 4 e suporte em 1,55? Tá? Simetria, o que eu tenho é isso. Óbvio que se o mercado romper topo histórico, isso aqui já não vale mais, né? Aí eu já vou ter que pegar todo esse alvo aqui e projetar para cima. Aí olha onde é que vai ser o alvo do dólar se o mercado fechar acima dos 4. Vai ser 10 reais. Né? É o alvo desse retângulo. Se o mercado romper 4 reais. Então eu salve-se quem puder, né?
Ai, meu Deus do céu. Cadê? Então vou mostrar aqui a planilha de long and short. Então aqui a fibra e aqui o dólar. Deixa eu ver se está tudo certo. Ah, o dólar faltou algumas cotações aqui. Droga. Deixa eu já aproveitar que eu tô com tudo aberto aqui. Deixa eu já atualizar a base. E aí a gente já vê isso agora mesmo. Doll. Cadê o doll? Tá aqui. Então o dólar fechou 3.998,5 pontos. E a fibra 50,92. Então olha só, o David que estava de olho nisso, o Gaystola, é um par operável sim, tá? Estaria aqui dando compra de fibra e venda de dólar, tá sim. O grande ponto é que aí fica um pouquinho complexo, né? Porque o beta da fibra em relação ao dólar é de praticamente 1. Tá? Então aqui eu estou levando em consideração o dólar grande, então tem que quebrar um pouquinho a cabeça aqui para descobrir qual que é a quantidade de dólar que eu tenho que vender para ser eficiente em relação a uma compra de fibra, tá? Mas olhando os gráficos isolados, sim, seria compra de fibra e venda de dólar. Não sei como é que chegou a essa conclusão, Gestola, mas faz sentido o que você falou. Faz sentido. O Neto diz que se o dólar atingir 10 reais eu pego minhas malas e vou morar na Venezuela. Pois é, o Leandro disse que a moeda venezuelana em relação ao dólar é 600, né? Então ainda vai continuar valendo a pena morar aqui, Neto. Ainda vai continuar valendo a pena morar aqui. Tá? Porque eu esqueci o nome da moeda deles lá, é o Bolívar, né? Isso que estava acima de 700 para cada dólar. Enfim, pessoal, obrigado pela participação. Eu vou encerrando o chat. Amanhã a gente volta a conversar, bate-papo de abertura comigo. Deixo meu abraço e desejando aí bom descanso a todos. Valeu.